Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel tan interesante como de desafíos internacionales y derechos humanos, la migración y conflictos armados, que es un tema que tan actual, tan polémico y que los países necesitan tener respuestas globales a una situación tan grave e importante en la actualidad, ¿no? Vamos a comenzar porque sabemos que el tiempo apremia. Tenemos el primer trabajo tenemos del profesor Bruno Onich Russon, el Bruno Goffman de la Universidad Estadual del Norte de Paraná, que fue muy interesante, lo leí con detenimiento sobre derechos humanos e inmigrantes y la contribución de la ley migratoria, ley de migración brasileira. Así que bienvenidos, tenemos 10 minutos y adelante. Muchísimas gracias. Bom dia, professores. Aqui quem fala é o Bruno Goffman. Então, esse artigo foi escrito em conjunto com o Bruno Roson, meu colega que também se faz presente e apresentará o trabalho. E nós somos orientados, escritos em conjunto com o professor Eduardo Cambi. Talvez ficou faltando na programação, mas ele também é um coautor. Então, nós integramos o programa de pós-graduação, somos alunos do doutorado da UEMP, e cuja temática central da UEMP tem como linha de pesquisa indutora Justiça e Exclusão. E o tema desse artigo, ele é atualíssimo. Talvez, quando nós escrevemos, né, Bruno, foi uma espécie de premonição, porque, infelizmente, na verdade, hoje nós estamos apresentando ele em um contexto que nós alertávamos de um combate, uma perseguição aos imigrantes, provocados e potencializados agora com a eleição e a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, é um tema bastante atual. Então, fiz apenas essa breve apresentação do nosso trabalho, mas quem fará, com certeza com maestria, é o meu colega Bruno Roson. Então, eu agradeço a atenção de todos, desde já. Saudação a todos, professor Gilberto, é uma honra aqui, professor Lucas, os moderadores, Goffman, vocês me ouvem bem? Sim, Bruno. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre imigrantes, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele tenta, a gente escolheu falar sobre a lei de imigração brasileira, pensando nesse contato que esse simpósio seminário permite, né? Que essa relação entre Brasil, Itália e a Europa como um todo. E daí a gente começa a nossa fala aqui lembrando que como que se inaugura o século XXI. Não sei se os senhores se recordam, mas se inaugura com aquela cena dramática do atentado às Torres Gêmeas. Então, você tem um atentado às Torres Gêmeas transmitido ao vivo, o mundo todo vê aquilo, né? Um ataque aos Estados Unidos, ao Wall Street, ali no coração do capitalismo, e daí, naquele momento, você tem o migrante reconhecido como um bode expiatório. E a partir dali, daquele momento, a partir dos Estados Unidos, a gente começa a ver um tratamento diferenciado em relação ao migrante, e isso vai acontecendo em todo o norte global. A nossa fala lá parte de uma perspectiva, né, da obra do professor Boaventura de Souza Santos, que a gente tem que compreender que existe um norte global e existe um sul global. E dentro do nosso trabalho, nós compreendemos que a discussão sobre imigração só vai avançar se os estudiosos do direito tiverem uma visão no sul global. Esse é um ponto bem delicado do nosso trabalho, né? Eu sei que estou falando, né, para muitos europeus aqui, mas se a gente não olhar para o pensamento do sul, a gente não vai conseguir avançar na pauta dos direitos humanos e não vai conseguir avançar em várias outras questões, como inclusive em relação à migração. O Goffman bem falou, né, no trabalho a gente expôs isso. O Donald Trump ele foi eleito com uma bandeira anti-imigração. Ele usava expressões como invasão de imigrantes.
E essa pauta anti-imigração, é importante que vocês entendam, ela não está só na política, ela já se estendeu na academia. Então, a gente começa a ver artigos, a gente começa a ver livros que repercutem essa pauta anti-imigração. Isso é algo muito forte, que fica muito acentuado a partir do século XXI e algo extremamente perigoso no que tange aos direitos humanos. E daí a gente trouxe aqui a questão específica do Brasil. Então, só para situar, o pessoal da Europa que não sabe, o Brasil é um país gigantesco, nós temos 212 milhões de habitantes, 5 mil municípios, e de 2010 a 2014 nós tivemos registrados no Brasil, entre migrantes residentes com visto temporário e fronteiriços, 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700 mil. Desses 1 milhão e 700 mil, a maior parte é de venezuelanos, 500 mil venezuelanos, depois vem o Haiti com 183 mil, depois vem a Bolívia com 110 mil. 1 milhão e 700 mil migrantes nesse período de 2010 a 2024. E daí eu estou aqui para falar um pouco da Lei 13.445 de 2017 e tentar situá-los também. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que me ouvem aqui que são do Brasil, mas né, como é um seminário internacional, eu vou tentar situar o que aconteceu aqui. Bom, nós tivemos no Brasil, em 2016, um evento político muito grave dentro da nossa história, que foi um golpe parlamentar contra a presidente eleita Dilma Rousseff. A partir do momento desse golpe parlamentar, entra no governo Michel Temer, que era o vice-presidente dela, e começa uma pauta de retrocesso social. Então, o presidente Michel Temer, junto com o Congresso, obviamente, ele começa a adotar várias medidas de ataque a direitos humanos, direitos sociais, de forma muito forte, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, coisas assim, professor Gilberto, que o senhor ficaria de cabelo arrepiado. E daí, dentro desse contexto, nós temos a lei de imigração, que não faz muito sentido, porque dentro dessa pauta de retrocesso social, de direitos humanos, a gente tem uma lei que vai contra isso, vai no inverso. Então, a gente queria entender também como é que isso aconteceu. E daí tem uma explicação histórica, né? Essa lei 13.445 de 2017, ela é fruto de um projeto de lei de 2013. Então, ela foi pensada na época ainda do governo da Dilma Rousseff. E o autor desse projeto, o professor Lucas, era o senador federal Aloysio Nunes, que, por uma coincidência histórica, ele se tornou uma das peças-chave no governo Temer. Então, isso se tornou um projeto pessoal do próprio governo Temer, a aprovação dessa lei. E houve também a participação, a gente sempre esquece disso no direito, né? Às vezes a gente fica falando muito de lei, a gente esquece dos movimentos sociais. Então, vários movimentos sociais de defesa dos migrantes foram para cima e conseguiram, com muita força, a aprovação dessa lei. Lembrar que essa lei ela não foi aprovada sem nenhuma resistência. E eu faço menção aqui, professor Gilberto, professor Lucas, uma fala do então parlamentar Jair Bolsonaro, que chegou a ser presidente do nosso país também, e ele diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para a fala dele, é um crime o que estão fazendo aqui com esse projeto de lei, escancarando as portas do Brasil para todo mundo. Tudo quanto é tipo de escória virá para cá agora. Então, é o discurso que vê no migrante uma ameaça, que vê no migrante um bandido, e esse é um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que rebater, não só politicamente, mas também na academia. Lembrar que a Lei 13.445 de 2017, ela revogou a Lei 6.815 de 1980, que era chamada Estatuto do Estrangeiro, que foi uma lei que foi produzida dentro da ditadura militar. Não sei se vocês sabem aí na Europa, mas o Brasil passou por uma ditadura militar horrível, vários anos de retrocesso democrático. Inclusive, professor Gilberto, recomendo, não sei se passou aí na Europa, um filme que chama Ainda Estou Aqui. Inclusive, é um filme que está indicado ao Oscar, né, como melhor filme, e ele é um filme que bem retrata esse período da ditadura militar. Então, essa lei, Estatuto Estrangeiro, que tinha esse viés de segurança pública no que tange ao tratamento do imigrante, ela foi revogada e entrou a Lei 13.445 de 2017. Essa lei, ela reconhece a vulnerabilidade do imigrante. Não tem como a gente discutir direitos humanos e tratamento de imigrantes sem partir dessa perspectiva. O imigrante, ele é vulnerável. Esse é o ponto principal para a compreensão e debate no século XXI. E daí essa lei, professor Lucas, professor Gilberto, ela traz
no artigo 3º, 22 princípios. Eu realmente recomendo quem está vendo esse painel aqui, vejam essa lei 13.445 de 2017, ela tem muito para agregar na discussão sobre imigração. E dentro desses 22 princípios, é fantástico, esses 22 princípios são muito bons, mas eu destaco aqui, professores, a prevenção à xenofobia. Isso é muito interessante, porque ele não fala só de tratar de uma xenofobia que já aconteceu, ele fala que o Estado tem que adotar políticas para a prevenção da xenofobia. Ele também estabelece de forma muito clara que a questão da migração não é caso de polícia, o que também é algo bem importante. Migração não é caso de polícia. E outros aspectos muito interessantes em relação ao direito humanitário, essa lei ela avança muito, é um modelo no que tange ao tratamento de imigrantes. Lógico, né, professor Gilberto, professor Lucas? Ninguém aqui é inocente, a gente sabe, uma coisa é a norma, outra coisa é a realidade social. Então, uma coisa é a construção da norma e depois implementá-la na realidade social. Ninguém é inocente em relação a isso. O Brasil ainda tem muito que avançar. Mas me parece que o viés normativo já é um bom começo. Então, a partir do momento que a gente consegue produzir boas leis, já é um bom começo para tratar dessa matéria. Então, era isso basicamente. Estou muito satisfeito, me coloco à disposição. Obrigado. Muchísimas gracias, la verdad, y gracias. Muy, muy interesante el tema. Profesor Bruno Goffman y profesor Bruno Rusón y el otro coautor que no aparece en el programa, pero que también felicidades por el trabajo tan interesante y gracias por ajustarse perfectamente al tiempo. 10 minutos y 5 segundos estuvo muy bien ajustado. Si quiere, el profesor Lucas de la Universidad de Lisboa puede presentar el próximo trabajo, que también es moderador, coordinador en el panel, profesor Lucas. Agora, gostaria de agradecer também os professores Bruno Uzon, professor Bruno Goffman. Realmente é um tema muito importante, muito atual. Ontem acho que chegou o primeiro avião, né, dos deportados dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então a gente vai ver esse ataque aos imigrantes nos Estados Unidos nesses próximos meses com o governo Trump. Então é um tema muito, muito atual. E o professor Gilberto né, atua nessa área na Espanha, né, professor Gilberto? Então, nessa área de imigração, sabe muito bem quais são as dificuldades, né, de regularização de imigrantes, de conseguir nacionalidade, conseguir um visto de residência permanente. Então, gostaria só de agradecer mesmo as colocações de vocês. Muchísimas gracias, gracias. Y de verdad que es un tema que va a dar mucho de qué hablar, va a dar muchos papers, artículos, debates a nivel académico en los próximos años, ¿no? No solamente en Estados Unidos, en Europa también, la situación es compleja en este momento. Vamos si quieren, a presentar el próximo trabajo, que es el profesor Rogerio Luis Herodio, sobre tratados internacionales de derechos humanos y justicia penal negociada en derecho internacional. No sé si está presente, Vinicius. Ele não está presente, professor. Podemos dar sequência ao próximo. Ok, entonces, una pena porque es un trabajo también bien interesante. Está la profesora Laura Teixeira Cerdeira, de Caetano Xavier Jr., Universidad Federal Rural del Río de Janeiro. El caso Ximena López, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos en Brasil. Bien importante también. Bienvenida, profesora, profesor. Olá, bom dia, cumprimento a todos. Agradeço à organização do Iberojur por essa oportunidade de apresentação do trabalho, que é um trabalho que reflete profundamente as reflexões que a Laura fez durante o final da sua graduação, traçando esse paralelo entre a condenação do Brasil, no caso Ximenes Lopes, e a evolução das políticas brasileiras em matéria de saúde mental. Então, com o nosso tempo bastante curto e agradecendo mais uma vez a todos, eu passo a palavra à Laura para que ela possa fazer a apresentação. Bom dia a todos. A motivação do meu trabalho é dar voz aos indivíduos que permaneceram por muitos anos internados em instituições psiquiátricas e de custódia, que foram privados do seu direito de liberdade
de serem loucos em sociedade. Assim, essa pesquisa tem o propósito de analisar o caso de violações de direitos humanos contra uma pessoa com transtornos mentais que chegou à Corte Interamericana. Na sentença foi alegada a violação do direito à vida, direito à integridade pessoal, garantias judiciais e proteção judicial. A vítima, na sua hospitalização, sofreu possível espancamento ocorridos por parte dos funcionários da Casa de Repouso Guarapares. Então, os fatos desse caso se veem agravados pela situação de vulnerabilidade em que se encontram as pessoas com deficiência mental, bem como pela especial obrigação do Estado de oferecer proteção às pessoas que se encontram sob o cuidado de centros de saúde que integram o SUS. Apesar do caráter penal dos hospitais de custódia e a delimitação do tempo de internação a depender não só da melhora da doença, mas também do tempo definido para o cumprimento da medida de segurança, eu entendo que a condição de reclusão dos indivíduos doentes mentais se apresenta da mesma maneira, mas sendo ainda mais marginalizados por suas atividades criminosas. E por esse motivo, as violações de direitos humanos ocorridas em hospitais de custódia também se inserem na minha pesquisa. Eu questiono a existência dessas instituições, tanto hospitais públicos psiquiátricos, tanto hospitais de custódia, visto que as propostas da reforma psiquiátrica promovida pela Lei 10.216 de 2001, e especialmente as determinações da Corte, se centralizam nos tratamentos ambulatoriais, evitando o afastamento do indivíduo da sociedade para a obtenção de sua melhora. O intuito do meu trabalho é justamente trazer a perspectiva entre a concretização da sentença do caso Ximenes Lopes e a aplicabilidade das normas internacionais de direitos humanos no Brasil, no que se refere às políticas de assistência psiquiátrica. Ressalto que o meu trabalho tem o aspecto de crítica, já que eu realço a morosidade do Estado brasileiro em garantir integralmente o direito ao tratamento adequado e humanizado, e assim eu espero contribuir para um maior entendimento sobre o tema e destacar a importância de garantir um acesso igualitário à assistência psiquiátrica, em especial aos doentes criminosos. O caso Ximenes Lopes foi a primeira condenação do Brasil pela Corte. A Comissão Interamericana encaminhou o caso pelo reconhecimento da responsabilidade do Brasil pela morte do Damião, ocorrida numa instituição psiquiátrica privada, credenciada pelo SUS. O Damião passou por 3 internações e a família percebeu uma piora no estado psíquico dele quando ele voltava para casa. E depois de uma crise grave, ele foi internado para uma consulta. E quando a mãe foi visitar, ele estava amarrado, machucado, e logo depois recebeu o aviso de morte do filho. O inquérito policial e a denúncia do Ministério Público, como foram marcados por muitos tumultos e negligências, diante do descaso do Poder Judiciário, a irmã do Damião apresentou uma denúncia contra o Estado brasileiro perante a comissão, e após a sentença proferida pela Corte, reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro. Em relação a alguns reflexos da condenação, após a decisão, o Estado brasileiro atendeu às determinações referentes à publicação da sentença e ao pagamento das indenizações. E no processo de desinstitucionalização, podemos analisar os dados quantitativos, que houve uma redução gradativa de mais de 50% desses leitos desde 2007, período que é imediatamente posterior à sentença do caso Ximenes Lopes. Também vale destaque o programa De Volta para Casa, que é relativo ao auxílio e reabilitação psicossocial a indivíduos com histórico de internação psiquiátrica prolongada, que ainda que fundamental para a reinserção social, o valor do auxílio é insuficiente para suprir as necessidades básicas dos beneficiários, né? Considerando as condições socioeconômicas do país. A respeito dos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, é importante considerar que eles são serviços substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico e visam preservar e fortalecer seus laços sociais em seu próprio território. E essa perspectiva está alinhada com a reforma psiquiátrica. No que se refere aos hospitais de custódia, são estabelecimentos que não são vinculados ao SUS, mas são geridos por órgãos de justiça. No contexto jurídico brasileiro, indivíduos com transtornos mentais que cometem crimes são considerados inimputáveis, ou seja, eles são isentos de pena. Só que eles estão sujeitos à medida de segurança, que é uma forma de tratamento compulsório
que resulta principalmente na segregação perpétua ou por um tempo extenso, né, contrariando os princípios de dignidade e proporcionalidade. Os hospitais destinados aos loucos infratores, alguns inclusive foram inaugurados mesmo após a promulgação da Lei 10.216. E na prática, tem a ausência do tratamento de saúde, abandono da sua rede de apoio, a falta de políticas sociais eficazes para essa população, que possam, na verdade, ser os fatores desencadeantes dos atos infracionais. No contexto do movimento antimanicomial, a resolução 487 do CNJ, que é de 2023, determina que a imposição de medidas de segurança deve seguir estritamente as normas relativas aos direitos humanos. Portanto, a internação dessa parcela da população deve ser considerada uma medida excepcional, mesmo que em caráter provisório, e implicando em uma significativa mudança do sistema penal e saúde nacional, na verdade. Apesar dos avanços da reforma psiquiátrica, que priorizou a desinstitucionalização e o tratamento comunitário, os loucos infratores, né, permanecem marginalizados, tanto no discurso biomédico quanto no jurídico. E grande parte desses indivíduos não deveriam estar em restrição de liberdade, sejam porque os laudos atestam já a cessação da periculosidade, sejam porque as sentenças judiciais determinam a desinternação, ou estão internados sem processo judicial, ou até mesmo a medida de segurança já está extinta. Então, é importante destacar que o campo jurídico já buscou, por meio do seu principal instrumento normativo, assegurar as condições de tratamento, mas a legislação por si só pode não ser suficiente para prevenir a existência e manutenção de instituições asilares. O CNJ busca modificar esse panorama brasileiro, né, uma questão que tem sido adiada por muitos anos. E para concluir, né, ao longo da construção do trabalho, foi possível me orientar no sentido de uma necessidade de mudança efetiva, principalmente em relação aos hospitais de custódia. Porque somente após 22 anos, após a promulgação da Lei de 2001, foi publicada a resolução do CNJ, determinando o fechamento gradual desses hospitais. Então, assim, o Brasil passou por uma longa construção de sua relação com a saúde mental, até chegar no contexto legislativo que é expressamente voltado à garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais. Mas, tendo em vista o panorama da expansão quantitativa dos CAPs e da diminuição do número de pacientes institucionalizados, correlacionado com a sentença publicada do caso Ximenes Lopes, de fato dá para notar uma evolução para o encaminhamento prioritário aos tratamentos ambulatoriais e em serviços comunitários. Mas um importante aspecto, né, do doente mental criminoso vem sendo ignorado diante dos 32 hospitais de custódia que são existentes hoje no Brasil, com em torno de 4.000 pessoas reclusas ainda. Então, eu ressalto que o objeto do estudo se limita aos pacientes e presos que possuem acesso ao judiciário, não sendo possível oferir as violações ocorridas pela precariedade das instituições por si só. E, por fim, a minha principal conclusão foi de que o abandono dos inimputáveis efetuado pelo Estado e a existência dos hospitais de custódia é incompatível com o comprometimento dos direitos humanos e demandam ações concretas e imediatas mesmo. Muchas gracias, doctora Laura Cerdeira, el profesor Eli Caetano Xavier. Un caso bien emblemático y bien importante y las repercusiones que ha tenido para Brasil. Gracias también por ajustarse con el tiempo. Profesor Lucas, no sé si tiene algún comentario también como moderador, como coordenador. Obrigado, professor Gilberto. Eu gostaria só de agradecer a apresentação. Realmente, o ponto de implementação das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos é muito importante, porque não basta ter o caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ter a sentença, se o Estado condenado não implementa aquelas ações e não busca ações positivas para que aqueles casos parecidos não aconteçam, né? Então, até o judiciário, por meio do controle de convencionalidade, buscar aplicar esses entendimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos, inclusive casos perante o Judiciário Nacional, para que não chegue
a ter essas violações e uma necessidade de levar para a Comissão Interamericana, para a Corte Interamericana. Então, obrigado, realmente é um tema muito importante. Obrigado pela ótima apresentação. Y creo que y seguirá ocurriendo, ¿no? Vendrán nuevos casos y quizás en unos años nos tocará discutir otros casos similares que hayan pasado a la Corte Interamericana, ¿no? No solamente por Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también a la profesora Natalia Los Poco, que su tema es Patrimonio Cultural en Peligro, Desafío del Derecho Internacional Humanitario en los conflictos actuales. Bienvenida, profesora, y tenemos 10 minutos porque el tiempo apremia, pero adelante. Bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días desde Buenos Aires, muy buenas tardes por Europa. Voy a compartir pantalla antes de los agradecimientos, si puedo, si me lo permiten. Sí, claro. Así. Ok. Ahí va. Ustedes me dirán si lo están viendo, entonces yo ya... Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, la coordinación, al profesor Fabio Veiga y, por supuesto, a ustedes los coordinadores, profesor Gilberto, profesor Lucas, por el espacio. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El trabajo que voy a presentar está relacionado con uno de los grandes desafíos que enfrenta el derecho internacional humanitario frente a los conflictos armados contemporáneos, como es el ataque y la destrucción del patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural, entendido como un componente esencial de la identidad y de la dignidad humana, es particularmente vulnerable en estos contextos de conflicto armado, precisamente porque esa destrucción deliberada de los sitios y los bienes culturales trasciende lo que es la pérdida material en sí, afectando profundamente el tejido social de las comunidades que se encuentran afectadas por esa destrucción. Y significa también un poco la herencia cultural una fuente de cohesión y de pertenencia a esa comunidad. Entonces este fenómeno no solo amenaza los valores universales, sino que también desafía los fundamentos básicos del derecho internacional humanitario. En las últimas décadas, instituciones como la Corte Penal Internacional o los tribunales internacionales ad hoc se han referido y han reconocido la destrucción del patrimonio cultural como un crimen de guerra. Sin embargo, en los conflictos actuales podemos ver la persistencia de esa destrucción, lo que evidencia sin dudas cuáles son las limitaciones de este marco jurídico vigente y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y de prevención. Cuando comprendemos que el patrimonio cultural representa una expresión profunda de lo que es la conciencia colectiva, la destrucción lo que revela es una forma más del conflicto. Quiere decir que esas acciones que son motivadas, generadas con esa creencia de eliminar dichos bienes, que eliminar dichos bienes equivale a erradicar los valores que encarnan esos bienes, lo que refleja es una variante particularmente significativa de las dinámicas del enfrentamiento armado. Así que en el pasado hemos podido ver cómo la destrucción del patrimonio cultural era un componente inevitable de los conflictos o incluso hasta una ventaja estratégica. Sin embargo, lo que es la implementación de las normas que fueron diseñadas para limitar los daños superfluos durante las actividades, sin lugar a dudas, marcó un punto de inflexión. Este marco no solo introdujo restricciones, sino que también impulsó la evolución necesaria para poder proteger el patrimonio cultural durante los conflictos armados. Así que el patrimonio cultural en los contextos de conflicto comienza a debatirse en el ámbito multilateral a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. A pesar de los primeros intentos de codificación que resultaron eficaces a la luz de 2 guerras mundiales y las secuelas que tuvieron, eso generó el espacio propicio para que se adoptara un marco jurídico que fuese más sólido, más contundente para la protección del patrimonio, como es la Convención de La Haya del año 1954 y su protocolo adicional. Este tratado sin dudas marca un hito
al establecer las medidas de protección del patrimonio cultural en los tiempos de guerra y también establece la adopción de medidas en tiempos de paz e introduce un régimen de protección especial que, si bien logró gran adhesión a nivel global, tampoco limitó o evitó la destrucción de patrimonio cultural en los conflictos que fueron sucediendo a posteriori de su entrada en vigencia. En consecuencia, la comunidad internacional adopta en 1999 el segundo protocolo, que viene un poco a completar los vacíos o las limitaciones de la Convención del 54, estableciendo la ampliación del ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales, que fueron los que más fueron acaeciendo en esas décadas. También introdujo un sistema de protección reforzada que reemplazó el sistema de protección especial para estos bienes que son de mayor importancia. Y lo más interesante o la particularidad que tiene es que introduce el régimen de responsabilidad penal individual. Además, este marco normativo se ve complementado por otras acciones de organismos como UNESCO, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, en donde se reconoce la destrucción del patrimonio cultural como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Sin dudas, todo este andamiaje jurídico tiene que enfrentar grandes desafíos, como por ejemplo el accionar de actores no estatales y los conflictos asimétricos, como en el caso de Siria y de Irak, donde el saqueo, la destrucción del patrimonio cultural se emplea también como una herramienta de guerra. También otro de los desafíos es la falta de mecanismos de monitoreo y de cumplimiento, especialmente en aquellos estados con una capacidad limitada o una voluntad limitada para poder aplicar las normas. Y por último, como otro de los grandes desafíos detectados es que los recursos, tanto financieros como humanos, son insuficientes, es decir, que dificultan la implementación efectiva y la protección del patrimonio cultural en estos contextos o situaciones de crisis. Voy a, para no pasarme en el tiempo, hacer referencia frente a este contexto, cuál es el rol de los tribunales internacionales como un papel fundamental para poder establecer los precedentes en la protección del patrimonio cultural. Y voy a referirme específicamente al caso de la Corte Penal Internacional como uno de los que establece por primera vez o sentencia por primera vez y condena a al-Mahdi en el año 2016 a prisión por crímenes de guerra relacionados con la destrucción de monumentos históricos y religiosos en Tombuctú, Mali. Sin dudas, este caso marca un precedente histórico al ser el primero en que la CPI, la Corte Penal Internacional, procesa exclusivamente la destrucción de los bienes culturales como un crimen de guerra. La sentencia lo que subrayó fue que estos actos trascienden el ámbito local y afectan la memoria colectiva de la humanidad. Y también destacó esta necesidad de fortalecer la cooperación internacional para poder prevenir ataques futuros y desarrollar estrategias de protección efectiva. Hay otros casos, como pueden observar, en donde se evidencia la destrucción del patrimonio cultural en la actualidad, pero voy a destacar luego del análisis de la práctica y de cómo se han ido evolucionando los conflictos en la actualidad, cuáles son estos retos que es crucial resolver, como fortalecer este marco jurídico internacional, integrando tal vez normas que sean más rigurosas, que consideren cuáles son las particularidades de los conflictos armados contemporáneos, reitero, como la participación de actores no estatales. También mejorar los mecanismos de implementación, incrementando los recursos que están destinados a la vigilancia y a la documentación de las violaciones que ocurren durante las hostilidades, utilizando nuevas tecnologías, sistemas de monitoreo satelital, las herramientas de inteligencia artificial. También
fomentar la educación y la sensibilización, esto es decir, promover el valor del patrimonio cultural como un derecho fundamental entre las comunidades que son afectadas y también entre los actores internacionales. Y por último, poder fortalecer la cooperación internacional, esto es garantizar un enfoque integral que combine los esfuerzos, tanto a nivel diplomático, a nivel jurídico, a nivel humanitario, para poder proteger el patrimonio en zonas de conflicto. Por último, y para cumplir con el tiempo, puedo concluir en que la protección del patrimonio cultural en tiempos de hostilidades no es solo una cuestión moral, sino también una necesidad estratégica para poder preservar la identidad y la resiliencia de las comunidades afectadas. Más que un acto de salvaguarda del pasado, es como una inversión en el futuro, donde la reconstrucción social y cultural se toma como esencial tras los estragos de la guerra. El marco normativo actual ha sentado unas bases importantísimas, pero las dinámicas de los conflictos contemporáneos demandan una acción más eficaz y coordinada. Por eso es que es prioritario que las políticas humanitarias, y obviamente desde el ámbito jurídico, se adopte con el compromiso no solo de los estados, sino también la participación de las organizaciones internacionales y, por supuesto, la sociedad civil. Eso va a permitir, sin lugar a dudas, que se tienda un puente hacia la paz y, lo fundamental, hacia la reconstrucción de esas poblaciones afectadas en situaciones de hostilidades. Bueno, con esto voy a cerrar. Muchísimas gracias por el espacio. Reitero el agradecimiento a la coordinación y, por supuesto, a los moderadores y a los colegas con los que he compartido el panel. Muchísimas gracias. También agradecer por el ajuste del tiempo casi exacto. De verdad que es un tema muy, muy interesante por la vinculación del patrimonio cultural en los conflictos armados y que, bueno, ahí tendremos casos, siguen casos presentándose de destrucción de ese patrimonio cultural. No me imagino, por ejemplo, en Ucrania y todo lo que está ocurriendo en la actualidad. La verdad que, y nos alegra mucho tener una representación de Argentina también en el panel, así que muchísimas gracias, profesora Natalia Losco. No sé, el profesor Lucas tiene algún comentario. Gracias, profesor Gilberto. Profesora Natalia, muchas gracias por la excelente presentación. Como el profesor Gilberto ha dicho, con tantos conflictos armados ocurriendo en el mundo actualmente, ese tema es cada vez más relevante. Creo que realmente lo más difícil, aunque exista una normativa internacional al respecto, lo que me parece más complicado es la implementación de esa normativa, ¿vale? Entonces, pero muchas gracias por la presentación, fue muy claro. Muchas gracias, profesor Lucas. Bueno, yo la verdad que simplemente agradeceros a todos por las brillantes exposiciones, a todos los conferencistas. Creo que ha sido, aunque no han sido tantos ponentes, han sido ponencias muy interesantes, muy importantes, muy polémicas y actuales. Sobre todo creo que en la actualidad, que creo que esto parece más hasta que es casi como que una investigación, parecemos periodistas porque van saliendo, termina un conflicto, viene otro, creo que vienen oleadas migratorias, se avecinan importantes oleadas migratorias en distintos países, tanto en América como en otros países en Europa, y sobre eso hay que dar respuestas. Ojalá sigamos con estas reflexiones, sigamos con estos debates y también que nos hagan caso, ¿no? En los planteamientos que hacemos desde la academia, que a nivel práctico existe un respeto principalmente a los derechos humanos, que vemos que a veces el derecho internacional parece como arena que se escapa de las manos y que al final, en lo que decía el profesor Lucas, la implementación en muchos de estos mecanismos se ve muy difícil. Parece que los gobiernos se olvidan de que existe un derecho internacional
humanitario, ¿no? Y sobre eso creo que es lo que tenemos que luchar, cada uno desde su trinchera, cada uno desde su espacio, pero tenemos que luchar para que siempre se respete esos derechos humanos a los migrantes, en el caso también a la profesora López con el tema del patrimonio cultural. Así que de mi parte agradecer a Iberoyur por la gentil invitación, agradeceros a vosotros por el esfuerzo, la investigación y tan interesantes trabajos. La verdad que he disfrutado mucho en este seminario y un honor poder compartir con el profesor Lucas la moderación de este seminario. Profesor Lucas, le dejo también para sus palabras finales. Obrigado, professor Gilberto. Gostaria de agradecer aos palestrantes, gostaria de agradecer ao Iberojur pela organização de mais um belíssimo congresso e agradecer ao professor, agradeço ao Iberojur em nome do professor Fábio Veiga, em nome do Vinícius, que está aqui com a gente, e espero nos encontrarmos nos próximos congressos do Iberojur. Muchísimas gracias. Damos por concluido, así que muchísimas gracias, Vinicius, también. Hasta una próxima oportunidad.